nós iremos, nesse momento, pedir à espiritualidade para nos conceder a oportunidade de iniciar mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje com o tema Jesus no Tiberia. Mano, nós discutimos alguns aspectos que remontam ao capítulo 7º do livro Há 2000 anos, que efetivamente envolve as pregações do Tiberíades. E a gente leu e debatemos com vocês aquelas expressões, aquele desabafo que Lívia fez com Ana face aos sofrimentos da vida que estavam dilacerando o seu coração. Então, as duas então decidem a ir procurar Jesus. E é muito interessante porque ela se posiciona, isso foi um dos pontos que nós abordamos na última semana, que ela fez questão de procurar o mestre durante o dia, diferentemente do seu esposo, do senador, que anteriormente foi procurar a cura para Flávia, mas ele o fez procurando Jesus à noite. E se vocês se recordarem, Jesus disse para ele que seria melhor se ele tivesse ido de dia, ou seja, no seu sentido de assumir, de se posicionar diante daquele momento tão importante que envolvia a sua vida. E é mais ou menos o que nós devemos refletir no que remonta à nossa vida atual, esse instante em que precisamos de tomar decisões, de buscar o enfrentamento, no seu sentido de enfrentar as nossas limitações, obviamente ao lado daqueles corações que se conjugam para nos auxiliar, e mesmo os outros que caminheiam indiferentes ou estão naquela posição de cobradores. Nós precisamos de aprender a encarar os testemunhos como oportunidades benditas para o nosso soerguimento espiritual. Então, queridos amigos, nós estamos trabalhando esse aspecto do livro. Então foi muito interessante porque quando as duas adentram ao recinto que as aguardava, Emmanuel descreve como uma residência humilde de pescadores, onde se abrigavam os familiares de Ana. Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações, em radiosas vibrações de serenidade amiga e doce. Era como se o seu coração, desalentado, encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e de ternura. A figura patriarcal do velho Simeão da Samaria, porém, destacava-se aos seus olhos, entre todos os que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. Olha que interessante o ambiente, Do seu olhar profundo e das cãs veneráveis emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu. E a sua palavra ungida de fé sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis, quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Eu gostaria de fazer mais uma interrupção, porque a gente está com um problema técnico, avisando o pessoal que a gente está transmitindo no canal 6, lá na TV FEAC Minas. Lá vocês vão conseguir assistir o vídeo, já que o chat hoje não está nos ajudando, ok? Então, eu peço desculpas aos teleouvintes, mas vida que segue. Vamos lá.
Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devasar um mundo novo, até então desconhecido, na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira a expressão de sinceridade e candura daquela vida simples e humilde, sem atavios nem sacrifícios sociais, mas também sem preconceitos nem fingimentos perniciosos. Aos nossos amigos do chat, nós estamos com problemas técnicos, estamos caindo constantemente. Eu os convido para acompanhar o estudo lá no site da FEAC. Arnaldo, coloca para o pessoal aí, FEAC.org.br, TV FEAC Minas, canal 6. Além de estarem acompanhando pelo chat. Se eu cair de novo, Arnaldo, você administra, porque para mim não perder a sequência do estudo, ok? Então vamos lá. A tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Encrespavam-se as águas mansas de Tiberíades ao sopro carinhoso dos favônios da tarde, que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Com amor, com responsabilidade e com justiça, nós vamos efetivamente entender um pouco do que Emmanuel está poetizando, falando sobre a liberdade da natureza. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe no horizonte. Era a barca de Simão, que trazia o Mestre para as dissertações costumeiras. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou, então, todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto dos seus sofrimentos. Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos. Criaturas da plebe anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos gozadores da vida, enfermos desesperados e crianças numerosas que traziam consigo os estigmas do mais doloroso desamparo. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica, de firmeza e doçura, inspirava o mais profundo respeito aos que se lhe aproximavam. E quantos lhe notavam o delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiam na sua figura alguma jovem de Samaria da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe, atraída pela fama do Mestre. A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o Mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas.
Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos, deslumbrados, daquela figura simples e maravilhosa. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devezas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modeladas para caminhar no mundo com a própria eternidade. Você só Emmanuel para escrever assim, né? Que beleza! Agora vamos lá, chegou o momento. Vamos imaginar a cena. Aquele conglomerado de sofredores, de pessoas simples, e junto deles a nobreza que se revestia de simplicidade, pois assim se apresenta às almas soberanamente justas e boas. E então, eles todos, como nós, agora vamos ouvir Jesus dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E a sua palavra enérgica e branda disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e cariciosa parecia vir do Hébron, clarificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. Queridos amigos, desculpem os transtornos do início do nosso trabalho, mas eu acho que agora a gente pode se abraçar. Se abraçar como aquelas almas expectantes do toque divino do Senhor. Quando Emmanuel desenha o painel, ele já vai com maestria, com muita sutileza, nos auxiliando na conexão com o nobre, com o divino, com o belo, com a harmonia, com a justiça, a unificação com Deus. Já é o suficiente para nos aquietar, para que nós possamos, com muita sensibilidade, começar a fazer
aquela viagem da introspecção imprescindível para o robustecimento da nossa fé e o incentivo para a operação no bem. Lutando contra a treva da ignorância, tentando pulverizar gradativamente o egoísmo que ainda nos encanta, o orgulho que ainda nos sustenta. E assim, o ósculo do bem acaba proporcionando um amplexo que favorece esse despertar consciencial. Vai ficando cada vez mais claro para todos nós, à luz da doutrina espírita, que o grande movimento da nossa evolução na atualidade deve se pautar no diapasão dos nossos sentimentos, se projetando para além das questões materiais. Mas para que este sentimento se transforme em virtudes perenes, é necessário que nós adociquemos a vida, nos ajustemos diante das injunções, adequando os nossos princípios ao bem maior, mas sem deixar de nos responsabilizar com a dinâmica que bate à nossa porta em cada momento da vida. Mas dentro destas ilações, dessas reflexões, a lógica patenteia para nós o quanto que o Evangelho é necessário. Porque observemos, dentro desse painel, conforme Emmanuel faz a descrição, ele vai preparando, ele vai conduzindo, ele vai organizando a casa íntima nossa, para que a gente fique pronto para receber a visita. A visita solene, a visita inconfundível, incomparável, a visita de Jesus, que está, nesse momento, se aproximando da porta do seu coração. Você que está em casa, como eu, todos nós precisamos de recebê-lo, para que ele nos ajude a curar as feridas, para que ele nos dê condições para que a gente possa saciar a nossa sede com esperança, com a verdade. Mas para isso, nós só vamos poder recebê-lo se pacificarmos. Então por quê? Para quê? Até quando? Esgrimar, disputar. Até quando ser áspero? Até quando desconsiderar? A gente muitas vezes nesse mundo de intercâmbios virtuais, tem momentos que a gente fica refletindo como que a rotina, a pressa, os compromissos vão ganhando espaço, se tornando imperadores. E com isso, dentro de nós, e com isso nós vamos como que nos desconectando do respeito, do cuidado, da fraternidade, da solidariedade, da tolerância. Quando Jesus vem falar de uma forma diferente,
Agora, será que nós não temos capacidade de, mesmo envolvidos com tantas atribulações, com tantos deveres, será que a gente não tem capacidade de permanecermos sóbrios, justos, irmãos? Será que tudo isso que bate na nossa porta é para nos convidar para a derrota? A lógica patenteia outra coisa. E vai definindo para nós que se os embates estão se avolumando, a nossa responsabilidade também. Então nós não podemos entregar os pontos. Você não pode ser escravo das injunções do caminho. O Evangelho é a proposta. É a única solução capaz de transformar o nosso mundo íntimo. E quando a gente fala Evangelho, com respeito aos nossos amigos estudiosos, nós estamos falando de doutrina espírita. Porque doutrina e Evangelho se conjugam. Doutrina espírita dinamiza o Evangelho, abre portas para que o sentimento se faça soberanamente administrador dos nossos anseios divinizados. As palavras são simples, porque elas são seiva, síntese. As palavras do Cristo, elas não são discursivas, embora elas se arrimem em fatos e dados, né? Elas são pontuais em alguns momentos, elas vão no detalhe, elas encantam pela justiça, pela coerência entre o Antigo Testamento e a Nova Revelação, porque ele não veio destruir a lei, ele não veio rasgar os códigos que ele mesmo estatuiu, ele não veio desautorizar os profetas, porque os profetas vieram, cada um, para trazer aspectos importantes que iriam preparar a humanidade. Mas ele fala com simplicidade. Aqui, Ludmila, nós vamos observar Emmanuel trazendo para a gente, obviamente, resumidamente, mas aspectos que são extraordinários para o nosso momento. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que está no chat. Desde a Ângela, pela ordem alfabética que eu estou conseguindo visualizar, né, até a nossa amiga Vilma, todos vocês, todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e é você que está em casa também. Né? Bem-aventurados os humildes de espírito. A humildade é bem-aventurança. A humildade no seu sentido de consciência, a humildade no sentido de identificação de limites, a humildade no sentido de entender até que ponto você pode ir mais adiante, nos convida a um estágio maior, a esse intercâmbio com Deus. Porque assim operando, estaremos nos unificando com Ele. Porque, diga-se de passagem, a nossa visão vai ficar mais acurada, a nossa audição mais profunda, para identificar o sutil. Olha a importância da audição, olha a importância da mediunidade. Está num nível muito interessante de um convite à abstração, o convite a buscar os sinais que a vida
proporciona. Como a espiritualidade tem nos ajudado nesse sentido? Porque as revelações, os conselhos, vão batendo na nossa porta, de N formas. É aquele momento que você está todo complicado, atrasado, corrido, e de repente uma criança te chama: papai, meu Senhor. É um instante de você parar, que seja por milésimos de segundo, para refletir se a correria não está desajuizada, se de repente o instante não é para você perceber que tem algo a mais naquela história. É necessário agir com misericórdia, com pureza d'alma, para não dizer os grandes dramas, os problemas que batem na nossa porta para dizer menos ou mais. Está na hora do mais, está na hora do acreditar, está na hora de sair de casa, vai praticar um esporte, né? Está na hora de divertir, sim, vai no parque com a família, né? Vai para a cachoeira, vai observar as montanhas, vai para o mar. Como a gente brinca aqui no interior de Minas, está estressado, vai pescar, né? No sentido de, nós precisamos de movimentar em vários painéis, embora nós estamos sendo convidados para muito trabalhar, porque nós já nos dispersamos muito, já deixamos oportunidades escapar. Nós gostaríamos de mandar um abraço para Charlene, lá de Jaboatão. Um grande abraço, viu, Charlene? Que bom que você está aqui conosco, a Ângela, o Simplício, lá de Bento Gonçalves, a nossa querida Vanessa, lá de São Paulo também. Todos vocês. Agora a gente está conseguindo até nos intercambiar, porque os problemas técnicos passaram, graças a Deus. Como tem momentos que você tem que parar para ir para o hospital. Tem momentos que a gente precisa de estar focado. Tem momentos que é necessário estar orando, meditando. Desliga. Eu costumo brincar dizendo: aperta o botão da paciência, da tolerância, e fica online com Deus. Porque não adianta. Eu conversava com um companheiro hoje que está passando por um grande drama, porque ele está sofrendo assustadoramente com os painéis que ele está encontrando no mundo. Aí eu conversava com ele sobre a importância do trabalho dele, da responsabilidade dele, mas chegou num ponto que eu falei para ele: mas meu amigo, tu vai se matar? Você não vai consertar o mundo. Você, como espírita, precisa de entender que também existe uma lei de causa e efeito, né? Existe dentro do nosso contexto a causalidade. Nós devemos fazer a nossa parte e aprender a entregar para Deus o que não nos compete. São ensinamentos benditos que têm a ver com essa famosa virtude a ser conquistada, que é a humildade. Porque observem como que Emmanuel trabalhou esse movimento. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Olha que beleza. Porque com humildade você adquire autoridade. Nós nos inspiramos na atualidade em muitos exemplos que foram legados por Francisco Cândido Xavier. E uma das virtudes que ele trabalhou bastante nessa existência foi, sem sombra de dúvida, a humildade. Ah, não, eu não sou nada. Lembra? Quando alguém vinha querer exaltar, querendo exaltar
a mediunidade dele. Que isso, meu irmão? Ó, médium é igual grama. Olha que interessante. Médium é igual grama. Dá em todo lugar, né? Olha que interessante. São pontos que ele trabalhava conosco. Aí quando alguém vinha falar para ele sobre as virtudes dele, não, nós trabalhamos em equipe, Emmanuel está aqui presente. E aí, sempre pedindo desculpas, se colocando na condição de um devedor, de um servo. Foi assim que ele conquistou a ele mesmo. Foi assim que ele nos tocou e continua nos tocando, com esse profundo movimento chamado humildade. Simplicidade, que caracteriza a própria humildade bem orientada. Porque a partir do momento em que você observa as questões dos limites e as questões das possibilidades, quanto mais simplicidade, mais você encurta caminhos. Isso é básico. A Charlene está dizendo assim: precisava ouvir isso hoje, pois estou num dia totalmente agitado. Aqueles dias agitados das mulheres. Preciso aprender a humildade da paciência. Olha, Charlene, e tem os dias agitados dos homens também. Tem o dia agitado das crianças, tem o dia agitado de todos nós. E nós temos que agradecer a Deus por isso. Porque tem o dia agitado, tem o dia da calmaria. A sua mente é convidada para expandir e ir a recolher. Olha que interessante, tem um momento de ser ativo, tem um momento de ser passivo. Mas nós precisamos de uma dose chamada prudência, para não exagerar nem no mais nem no menos. Não resolve. Então não se preocupe, minha irmã, porque todos nós estamos com os nossos desafios. Aí ela está brincando, dizendo, mas então me desculpe, porque hoje eu exagerei. Minha amiga, posso te dizer com todo carinho, você não exagerou. Agora que está sendo valioso, porque você está tendo a oportunidade de reconsiderar o que você fez. Mas você usou a dose, se assim você quer que eu me expresse, você usou o quanto que você deu conta. Se você julga que foi muito intensa, eu não tenho dúvida que esse sentimento seu agora, ele vai ser importante para que você amanhã consiga equilibrar mais, equacionar de uma forma mais produtiva. Mas não lamentemos tanto. Vamos refletir no que nós temos que fazer a partir do que nós estamos aprendendo. Vocês estão de acordo? Nós estamos aí com a presença do Daniel. Um grande abraço, viu, Daniel? Obrigado por você estar aí. Tomara que a sua mãe esteja com você, viu, Daniel? Você fala para ela que eu transmiti um grande abraço se ela estiver nos afazeres aí de Marta. E você, como eu, estamos aqui com a Maria. A melhor parte? Não sei, pode ser que ela que esteja na melhor parte, não é? Isso é só uma brincadeira. A Miriam está se posicionando, dizendo que está de acordo. Que bom, não é? A Ludmila não é o ícone. Bom, e aí a gente vai nas conversações do chat. Agora, para não desviar, voltando. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Olha que beleza. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é um dos trechos da minha preferência. Embora eu costume, todos os trechos são das nossas preferências, né? Mas a minha paz vos dou é sensacional. Porque
A paz do Cristo é paz diferente. Ela não é a paz do menor esforço. A paz do Cristo é a do dever cumprido. A paz do Cristo é o do labor recompensado pela consciência, que efetivamente vai se adormecer no colo expectante de mãe, a mãe dos céus. Ô mamãe, que bom. Vamos lá. Conseguimos. Essa é a paz. A paz que você se esforça para debater com as adversidades que visitam-nos e que proporcionam o despertar do gigante adormecido do orgulho e do egoísmo. Então não é simples. Você tem que administrar o mundo de fora e o mundo de dentro. O mundo de fora eu vou chamar que é o mundo da horizontal, dos ajustes, né? Com os homens, com o tempo e com o espaço. O mundo íntimo é o ajuste com Deus. Vamos refletir, porque Deus não está lá fora, Ele está aqui dentro. E nós precisamos de resolver muitas coisas. Ou seja, é o nosso espírito, é a nossa competência. Então, bem-aventurados os pacíficos. A guerra é para pacificar. A guerra é para pacificar. Porque você pacificando, você vai possuir a terra. Olha que beleza. Você vai adquirir o bem maior, que é o coração transformado. E o Evangelho, quando fala de terra, ele pode estar se referindo à terra do coração, né? Embora a gente esteja aí buscando a terra prometida até hoje. Aí fazemos batalhas, guerras, disputas, né? E na realidade o Senhor está falando de outras veredas, de outros territórios, do coração. Pacifica. Você que está aí em casa, vivendo um problema, na família, no trabalho, pacifica, meu amigo, enquanto é tempo. Não deixa para depois. E como é que eu posso pacificar Carlos Alberto? Inicia pela oração. Quando sentar com ele, com ela, não vai com espada na mão, não vai de caso pensado. Isso é um outro problema nosso. Costuma-se gastar uma energia para preparar discursos, estratégia, e esquecemos de orar e trabalhar com espontaneidade. É lógico que eu vou fazer uma reunião, eu vou com uma pauta definida. Princípio, meio e fim na pauta. Se eu sou dirigente, se eu sou responsável, um estudo que eu vou fazer, eu tenho que ter ele aqui na minha mente. Agora, qual que é o grande lance do sal da terra? Vós sois o sal da terra. Nós temos que aprender a temperar. Por isso é que eu me esforço na cozinha. E afirmam por aqui que meu arroz é 10. Aí eu fico vaidoso. Aí também, né? Fico vaidoso com meu arroz. Não é vaidoso, eu fico feliz. Mas, para fazer um bom arroz, eu treinei demais. Então aí o pessoal brinca que meu arroz é cachoeira, né? Aí tem até uma música, um dia eu canto para vocês. Por que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos de aprender a temperar. Então, se você vai para um desafio com caso pensado, você pode estar agindo muito mais na treva do que na luz. Organização, método faz parte. Mas no trato com o semelhante existe um fator chamado espiritualidade. O que significa o meu pensamento? Espiritualidade é a influência dos espíritos em nossas vidas. Pergunta 459, não é isso? Confirme aí. Mais do que imaginais, são eles que nos dirigem. Então nós temos que, se é espiritualidade, nós temos que entender se é a espiritualidade do bem ou dos impedimentos.
ou das dissipações. Vocês já viram reuniões espíritas que as pessoas fazem prece, se atacam, depois fazem a prece final? Meu Deus, eu fico assim, Jesus, eu não dou conta não, não dou. Com todo respeito, nós temos que ser coerentes, para que a gente não seja o que o Arnaldo Rocha costumava dizer: espíritas se odeiam fraternalmente. Me ajuda aí. Então, eu estou em nome do Senhor trabalhando na doutrina espírita para cuidar das minhas mazelas. Então, se eu tiver que ir para uma reunião espírita arquitetado, fazendo conciliábulos, levando as coisas meio prontas, com chaves, isso para mim não é espiritismo. Isso é tudo menos espiritismo. Espiritismo é cristianismo redivivo. Agora, a gente sabe que a gente pode ficar doente. E se a gente ficar doente, que Deus nos abençoe para termos amigos para falar assim: menos, vem cá, vamos bater um papo. Não, mas não pode falar porque senão fica afetado. Eu falei assim: Jesus, nós temos direito de ficar afetado? Nós não estamos aqui em busca da verdade? Então, observe: humildade e pacificação. Se nós, se nós que estamos aqui em nome da verdade, não estamos querendo ouvir a verdade, acho que é melhor pegar a viola, colocar no saco e ir embora. É assim que a gente falava antigamente, lá no interior de Minas. Vocês estão de acordo? A Marcilene, de Fabriciano, minha conterrânea, hein, Marcilene, querida amiga, eu sou aí perto de você. Devemos tratar os outros como desejamos ser tratados. É da lei, né? É da lei. Jesus é que propõe para nós fazer o outro que gostaria que o outro nos fizesse. Então, espiritualidade, da luz ou da treva. Quando tu sentar, não vai armado. Vai em oração: Senhor, me inspire, para que eu possa usar as palavras corretas, para que eu possa errar menos, para que eu possa conversar, dialogando, libertando, edificando. E se o que eu tiver que falar não for de proveito, Senhor, me ajude a permanecer mudo, porque é melhor ficar mudo do que atrapalhar, do que desviar, não é? Quantas vezes a gente se reúne com outros amigos para criticar o outro semelhante e a gente esquece que esse que a gente está chamando para conversar, para criticar o outro, de repente você não sabe o estado espiritual dele. Você pode estar convidando um companheiro que pode estar enfermo, ele se apresenta lúcido, equilibrado por fora, mas está doente por dentro. Aí só de você sentar com ele para falar do outro, você pode estar colocando gasolina, você pode estar colocando querosene na fogueira. E isso dali pode tomar uma proporção muito grande. Então, quando você tiver uma diferença com alguém, você sentir que você pode conversar com esse alguém, converse com ele, escolha a hora certa, o momento apropriado. Converse com ele. Ou então, se você sentir que não está no momento, silencie, fique em prece. Ou então, que você tenha alguém que possa sentar com você e orar pela pessoa. Porque assim, nós precisamos uns dos outros. Nós temos que trabalhar estendendo as mãos. Porque bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Acabamos fazendo algumas reflexões sobre o Sermão da Montanha. Vocês me desculpem, mas não tem como olhar para as rosas sem falar das suas pétalas e observar o tanto que elas se agigantam nos espinhos. Então vamos refletir sobre as necessidades nossas de entender efetivamente o que vem a ser a lei de justiça.
Porque sedentos de justiça, a justiça há de nos visitar. E a Cleusa falou que eu esqueci dos perfumes das rosas. Ah, Cleusa, que bom que você nos fez lembrar do néctar divino, né? O perfume, a essência, não tenha dúvida. Agora, os sedentos de justiça, só para concluir, se nós estamos sedentos dessa justiça, vamos aprender a orar e aguardar as respostas dos céus, porque elas virão. Pode não vir agora, mas virá um dia. Por isso que Jesus disse que nada que está oculto permanecerá oculto, há de ser revelado. E aqui o oculto é a justiça divina, que ela está muito acima da justiça dos homens. Justiça dos homens cheira violência, como define Emmanuel. A justiça divina se apresenta em misericórdia, em amor. Né? Reconhecer os erros já é um passo dentro da dinâmica da justiça. E apoiar aqueles que estão em busca de entender também os seus limites. E agir com misericórdia. Esse é que é o ponto. Porque as coisas vão se resolver. Eu gostaria até de dizer para vocês um pensamento de um poeta brasileiro que diz assim, que se há um problema, significa que não acabou. Se existe um problema, ele tem que ser resolvido. E se ele tem que ser resolvido, significa que o processo não acabou. O processo tem franco desenvolvimento. Então, nós estamos muitas vezes querendo acabar com o processo. Nós estamos querendo dar um basta. Né? Queremos a solução. E a espiritualidade está assim, não pode ter solução agora, porque senão vai desatar cada um para um lado. Aí a gente vai entender por que muitas vezes você passa décadas e décadas e décadas caminhando com alguns corações. Não é? Em alguns casos, querendo se livrar, mas não tem jeito. Já em outros, a providência divina te concede o direito de escolher e de abandonar a responsabilidade. Agora, o que acontece quando nós abandonamos a responsabilidade? Como nos ensina Emmanuel, a ela retornaremos com maiores dificuldades, talvez, dentro das reais necessidades de recapitulação do espírito, para o aprimoramento e a sua libertação definitiva. Isso é um pensamento do nosso benfeitor Emmanuel. E bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala para nós da importância da dor, do sofrimento. O anjo bom, na expressão de Francisco de Assis. Por que bem-aventurados os que sofrem e que choram? Porque estamos no caminho da sensibilização. O choro é livre. E as lágrimas, elas lavam as almas. Não podemos ser motivo de escândalos para que elas aconteçam. Mas é necessário compreender a importância delas. Eu não estou falando do choro do desespero. Eu não estou falando do choro da rebeldia ou do orgulho ferido. Não. Nós estamos falando da alma que se banha no rio das lágrimas e se aprimoram diante do processo da purificação. Como assim? Quando nós estamos em lágrimas, observando o que está à volta, agradecendo a Deus
pelas bênçãos, pelo conselho, pela mão que se estende, até pelo travesseiro que acolhe. Agradecendo, porque já começamos a ter a sensibilidade de observar com mais profundidade as lições do caminho. Eu não sei se a gente está filosofando demais. Eu peço desculpas a você, amigo, teleouvinte, que está nesse momento em seu lar, acompanhando através da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, você que está acompanhando pelo site da FEAC, você, amigo que insistiu no chat hoje estudando Espiritismo, embora o chat tenha travado tanto, caiu a internet no início, mas a gente está vendo um número considerável de corações que se esforçaram e continuam no trabalho, porque nós estamos encontrando a nós mesmos por perseverar, Então, queridos amigos, vamos refletir no porquê que Jesus disse sobre essa equação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que beleza, que magnitude. Perseverar até o fim, não é até a metade do caminho, ou até na antivéspera, é até o fim. Então por que nós vamos desistir agora? Depois de tanto caminhar, depois de tantas experiências, para abandonar o barco? E o mundo está nos convidando a isso o tempo todo. Pelo desrespeito, pela indiferença, pela falta de limite, pela licenciosidade, pela libertinagem. Eu estava vendo uma manchete em que milhares de pessoas, com o título no navio, que eu vou adequar aqui a um contexto nosso, o navio da libertinagem, aonde o que vai prevalecer as questões dos prazeres, da sexualidade. E aí a gente fica pensando, meu Deus, que sociedade é essa nossa? É aquela mesma sociedade de Roma? A Roma pervertida? É óbvio que o simbolismo é o mesmo, mas eu não tenho dúvida de que muitos daqueles que estavam lá atrás complicados já estão em vias de se libertar, mas existem outros que ainda não se libertaram. E existe um grupo maior daqueles que estão se integrando a esse mecanismo agora. Então, isso tudo vai caracterizando para nós uma rotatividade no processo de evolução. A gente precisa de dar algumas refletidas nesse contexto, porque senão a gente vai ficar assim, a humanidade está doente até hoje. Em nível de coletividade, sim, porque as práticas são as mesmas. As práticas são as mesmas. O nosso sistema político é um sistema corrompido, mas ele não é um sistema corrompido de agora. As dificuldades, os entraves foram alimentadas lá quando a sociedade começou a se organizar. A treva é tão bem arquitetada, ela é tão bem planejada, e por isso é que ela particiona, por isso é que ela cria departamentos, para que não haja muito intercâmbio, e para que não haja definições que possam abranger e resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso é que há departamentalização. Observe bem, quando você divide muito, você faz para imperar. Diga-se de passagem, isso é Pax Romana, tática que adotamos lá atrás. E agora o que a gente está fazendo? Nós estamos querendo quebrar as caixinhas. Nós estamos querendo unificar com Jesus, unificar com amor. Então você que trabalha numa casa espírita, cuidado com esses departamentos. Nós precisamos, numa casa espírita, ter organização, nós temos que ter sessões, nós temos pessoas que... Mas cuidado, não é? Cuidado,
Cuidado! Porque se você não olhar para o outro lado, para a outra banda do rio, você vai continuar nesse mundinho do lado dessa margem de cá, e do outro lado existem pessoas, corações, existem tendências, divergências, opiniões. Nós temos que entender e trabalhar de sorte a facilitar a vida das pessoas. Eu sou muitas vezes convidado a dar alguns testemunhos dentro da minha casa espírita, ou até orientando companheiros de outros núcleos. E eu gostaria de dizer para vocês que a história se repete quando você tem que dar alguma sugestão para ajustar alguma engrenagem. A história se repete. Primeiro, nós só temos problema na casa espírita por falta de conhecimento doutrinário. Observe, todas as discussões que os homens promovem e que começam a dar errado, você pode saber porque se desconhece a doutrina espírita. Se desconhece a doutrina espírita. E o evangelho fica longe na hora de revivescência. Observemos isso. Tudo isso porque nós esquecemos de Jesus e elegemos o nosso eu como o mais importante. Eu quero, eu posso, eu mando, eu desmando. Meu Deus, vamos refletir. E essas disputas costumam acontecer na mesa mediúnica, sabia? O médium que é mais importante. Eu o tempo todo com a minha equipe mediúnica, e alguns estão participando do chat hoje, eles sabem que eu falo isso. Cada médium é um universo, é um mundo, com suas peculiaridades. Cada flor tem o seu cheiro. Cada Maria é uma representante de Maria Santíssima, com as suas especificidades. Por isso agora eu gostaria de mandar um grande beijo, um grande abraço fraterno à nossa querida ouvinte da Rádio Brasil Espírita, a Maria, que está nos acompanhando sempre aí. Maria, que Deus te abençoe, que Maria Santíssima continue te dando essa força. E olha, não desiste não, a tarefa é longa e você vai chegar lá. Mas voltando, cada Maria é a Maria, né? Embora Marias são tantas, né? Mas cada uma das Marias tem uma faceta, representa uma faceta diferente da Maria do Senhor. Não sei se deu lá. Então, para que pensar que a Maria José é mais importante que a Maria Aparecida? Isso é pura bobagem. Ninguém é melhor do que ninguém, muito menos ninguém é pior do que ninguém. Todos nós estamos envolvidos num contexto de trabalho para que nos tornemos eficientes como espíritos. Não é mesmo? E são pontos que eu gostaria inclusive de pedir a Cláudia que mande para nós o sobrenome de Maria, para que eu possa endereçar um abraço para ela. Ok, Cláudia? Por favor. Bom, então a gente estava falando do choro, do sofrimento, mas também é necessário que a gente fale sobre o consolo. O consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí nós vamos lembrar de Jesus no mesmo texto que nós citamos, o capítulo 16 de João, quando ele disse: não vos deixarei órfãos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora a Cláudia também pede que eu enderece um abraço para a Adriana de Portugal. Ô Adriana, um grande abraço, querida. Você dessa terra abençoada, abençoada por tantos espíritos que trabalham aí na península, não é isso? E como Cleusa, que também de Portugal está conosco,
eu não posso deixar de citar a nossa querida rainha Isabel de Aragão, não é isso? Um grande abraço para você, viu, minha amiga? Fique conosco aí, nós estamos aí a semana toda, a nossa equipe trabalhando aí na sala, estudando Espiritismo, com transmissão pela Rádio Brasil, que está fazendo um trabalho excepcional, e sem dizer a Rede Amigo Espírita, que é o grande portal da unificação. A Rede Amigo Espírita hoje se transforma no portal que abraça toda a família espírita. E quando eu falo unificação, ela não faz parte de um órgão unificador, no seu sentido organizacional, mas um órgão que unifica, que divulga a doutrina espírita e que efetivamente promove o estudo, atendendo a todos os públicos, né? Por isso é que nós temos essa diversidade de palestras, de áudios, vídeos, conferências, artigos, grupos de estudos, estudo sistematizado, enfim, é uma proposta abençoada que nós todos precisamos de valorizar e divulgar. Portanto, divulgue a Rede Amigo Espírita, que você vai estar fazendo um grande bem para a sociedade. O tempo está caminhando. E aí, vamos lembrar que a Assembleia Heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. A hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo. E como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços, que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte e, ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente. Que sabor é esse, hein? O que vocês acham? Como se houvera sorvido um remédio, apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo. Porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Recordo-me quando estive na casa de Chico Xavier, em 1992, foi isso mesmo, 92, que tive a oportunidade de, antes do almoço, beber um copo de água, servido pelas companheiras que preparavam o almoço bendito. E quando eu fui beber água, senti um gosto diferente. No início eu achei que fosse até sabão, um copo mal lavado. Depois eu fui identificar que era perfume. Eu estava bebendo literalmente um perfume. Eu me assustei, aí eu falei para a senhora que me atendia bondosamente: mas o que é isso aqui na água? Ela olhou para mim: que Jesus te abençoe, meu filho. Eu falei assim: por quê? Porque algumas pessoas conseguem identificar a água fluidificada. Aí eu falei assim: água fluidificada? É. Mas como é que é? Colocam uma garrafa com... Não, isso já sai da torneira assim. Aí o Tomé aqui, homem de pouca fé, fiz questão de pegar o copo e levá-lo lá na torneira da cozinha. Para o crítico aí, podem até falar que alguém derrama algum produto na caixa d'água. Ai, Jesus.
Que benção! E aquele gosto na minha boca, na minha roupa, o cheiro, permaneceu por muito tempo. Porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. Eu gostaria de chamar a atenção, nosso tempo está caminhando já para a última etapa do nosso programa. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que nós não abordamos no início do trabalho. A palavra do Mestre, enérgica e branda, disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. O público-alvo do trabalho de Jesus são os sedentos, os lacrimosos, os chagados. O público que a espiritualidade está em busca são daqueles que já estão no caminho de terem olhos de ver e ouvidos de ouvir, lapidados pelo buril da dor. Não é proposta para os intelectuais, para os poderosos, para os soberbos, para os falsos profetas, desculpa, para os religiosos, que muitas vezes não estamos procurando focar a luz. Você, amigo espírita, que nos ouve nesse momento, e que sua alma jubilosa por estar sendo acolhida por Jesus, que quer oferecer o bem, se coloque à disposição. Não escolha quem atender, porque a vida vai te mostrar. Eu costumo dizer, na minha pequena experiência aí de 30 anos de doutrina espírita, que toda vez que eu escolhi, eu me dei mal. Toda vez que eu falei assim, não, eu vou lá ajudar fulano, os espíritos falam assim, não, é Jesus quem escolhe. Uma coisa é você se sensibilizar com a dor e querer, mas nós precisamos de ter os olhos além do horizonte para verificar qual é o foco, qual é o ponto que a espiritualidade quer atingir. Por isso, eu gostaria de, com muito carinho, muito respeitosamente, convidar os nossos irmãos espíritas para fazermos uma profunda reflexão no nosso movimento espírita, para observarmos com mais critério qual o público que nós estamos procurando, que queremos atingir. Se é o público
de Jesus ou o público das vaidades efêmeras? Desculpem, mas eu estou falando para mim mesmo. Por isso, Maria Rodrigues, eu gostaria muito de te abraçar em espírito e verdade. A todos vocês que compusemos essa equipe de trabalhadores, de estudantes, de aprendizes de doutrina espírita. Porque assim, o público principal se torna o nosso próprio coração, pela intercambiência no bem. Queridos irmãos, amigos, Lívia recebeu igualmente a sua parte e ao ingeri-la sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque certa tranquilidade lhe anestesiou o coração, flagelado e desiludido. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, era de vida dissoluta e criminosa. O velho Simeão quis também aproximar-se do Senhor. Naquela hora memorável da sua passagem pelo planeta, Lívia acompanhou automaticamente e em poucos minutos achavam-se ambos diante do mestre, que os acolheu com seu generoso e profundo sorriso. Senhor, exclamou respeitosamente o ancião do nosso reino, em verdade te digo, replicou-lhe Jesus, fala Jesus para cada um de nós agora, que muitos virão do Ocidente e do Oriente, procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e de justiça aqueles que amarem profundamente. Amarem profundamente. E a gente vê muitas vezes espíritas não podendo ir à tarefa. Tem uma festinha para ir, tem uma partida de futebol, último dia da novela. Ah, eu não posso ir dar o passo, não, porque é longe, tá chovendo, campanha do quilo com frio ninguém faz. Eu amo todo mundo, mas não amo a minha esposa. Eu amo todo mundo no centro, mas não amo meu filho. Porque eu tenho que dar prioridade para uns em detrimento a outros. O que é amar profundamente? O Chico amou profundamente? Eu pergunto a vocês. Ninguém pode mensurar. Mas ele deu uma vida. Ele dedicou uma vida para uma causa. Eu, cá comigo, acho que ele amou muito. Não sei se ele amou profundamente. Só o Chico pode dizer para ele mesmo. Embora que, conhecendo um pouquinho da linha mental dele, eu vou tirar a conclusão que ele vai falar que ele não fez nada. Vocês têm amado profundamente? Eu tenho, Casal Beto, mas o pessoal não me ama. Então você não está amando profundamente. Como assim?
Só de você estar dizendo que o pessoal não está amando, você não está amando. Que você está reclamando, você está cobrando. Acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmos. Queridos irmãos, caríssimas companheiras, senhoras e senhores, que alegria! Que alegria poder chegar nesse momento do nosso encontro com tantas reflexões para nos ajudar, com um envolvimento tão especial da espiritualidade que estão todos nos oferecendo ósculos e amplexos de profundo amor. Nós gostaríamos de pedir desculpas novamente pelo início conturbado hoje, problemas técnicos, mas eu acredito que as vibrações, a fraternidade, o envolvimento de todos nos auxiliaram a dar prosseguimento ao trabalho e ter atingido esse clímax final com um sentimento de profunda gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade, ao benfeitor do Espiritismo Allan Kardec, ao nosso querido Ismael, benfeitor do Brasil, à equipe do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, que por certo atendeu os nossos lares, os nossos anseios, com seus milhares de representantes, que nesse momento estão atuando a todo vapor no movimento espírita. Mas especialmente gostaríamos também de agradecer ao nosso querido, vamos dizer assim, evangelizador e pai espiritual de todos nós, Emmanuel. Porque o seu amor e a sua sabedoria estão nos auxiliando de uma forma muito importante para que a gente possa encontrar o caminho, a verdade e a vida. E ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, o tio Chico para muitas crianças, a nossa alma querida, como definiu Cláudio Tavares, Arnaldo Rocha, os amigos para sempre, que o Chico possa receber também o nosso carinho, o nosso agradecimento todo especial pela vida que ele dedicou em prol da divulgação da doutrina e do Evangelho. E a você, querido amigo espírita, que possamos juntos continuar laboriosamente nesse terreno sagrado do nosso coração, trazendo as sementes do amor, da caridade, da justiça e, acima de tudo, da paz. Que a luz se faça, portanto, na vida de todos. E que Maria Santíssima possa abençoar, nesse momento, a todos os nossos familiares, a esse instituto sagrado chamado família. O portal do amor, a célula básica, que vai sustentar e vai se multiplicar como os pães do Senhor, para que a sociedade do terceiro milênio seja realmente a sociedade cristã. E assim, nós nos despedimos como sempre dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Até a próxima. Que assim seja.